Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No nosso vídeo de hoje, nós vamos resolver uma prova recente, aí, 2020, a prova de auditor da Cefaz de Alagoas, prova de economia, tá? Poucas questões, mas questões que exigem aí que o candidato tivesse segurança na disciplina, tá? Você não pode, né, o CESP tem demonstrado claramente, que foi a organizadora da banca, tem demonstrado claramente que você precisa realmente levar a economia a sério caso você queira fazer uma prova como essa, tá? Se você for fazer concurso da CESP, auditor, então específico de economia, você percebe aí pelo nível da cobrança da banca que eles estão levando realmente a sério essa disciplina. Você não pode ignorar a economia, beleza? Tem que estudar, tem que estar com segurança aí na matéria. E aí a gente vai resolver essas questões. Vamos aqui passar logo para a primeira, tá? Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Já deixa aí um gostei nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para apoiar aí o nosso trabalho. Vamos lá. Primeira questão, vou colocar aqui. Vamos lá. O Banco Central exerce papel estratégico no equilíbrio dos mercados financeiros ao intervir na oferta e demanda por moeda. Os fatores que afetam a oferta ou a demanda por moeda de um país estão entre os principais determinantes da taxa de câmbio. A esse respeito, julgue o item subsequente. Vamos lá. Dizer se essa questão aqui é certa ou errada, tá? A demanda por moeda depende positivamente, vou destacar aqui, a demanda por moeda depende positivamente do nível de transações econômicas e negativamente da taxa de juros real. Pessoal, essa questão, o que é que ela tá? Ela é certa ou errada? Ela é certa, tá? Questão certa, mas vamos explicar, tá? Vamos explicar o porquê. Ah, um, é, Pessoal, a demanda por moeda, ela tem uma relação direta com o nível de transações econômicas. Isso é bem intuitivo. Ora, se as pessoas estão comprando e vendendo mais, ou seja, estão transacionando mais, então é óbvio que elas demandam mais moeda. Elas precisam de mais moeda para fazer suas transações econômicas, compra ou venda, ok? Então isso é bem intuitivo. Quanto mais eu compro e vendo, mais eu vou demandar moeda. Então é relação direta. Quanto mais isso aqui aumenta, tá? A demanda por moeda aumenta também. Mas e em relação à taxa de juros? É uma relação negativa? Sim, com certeza. Vamos lá. A taxa de juros é a taxa que remunera as aplicações, ok? É a taxa que remunera as aplicações. Se a taxa de juros for alta, as pessoas estarão mais propensas a deixar o seu dinheiro nas aplicações financeiras e vão procurar investir menos, consumir menos, porque as aplicações financeiras estão rentáveis, porque as taxas de juros estão altas. Então, as pessoas estarão mais propensas a deixar esse dinheiro guardado nas aplicações financeiras para que eles rendam maiores juros, ok? Então, quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. As pessoas vão preferir que seus dinheiros fiquem ali paradinhos nas aplicações financeiras, ok? Então, sim, é o que a afirmativa diz. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Lembrando, sabe, tá, pessoal, só para acrescentar aqui, então isso aqui, ó, menos, quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda. Só para mostrar aqui uma relação inversa, tá? Então a moeda, pessoal, a moeda, ela tem aí alguns motivos de demanda, tá? Quais são eles? As pessoas demandam moeda para transações, ok? Transações é um dos motivos que as pessoas demandam moeda. Precaução, precaução e especulação. É um dos motivos também, tá? Especulação. As pessoas demandam moeda por esses três motivos. Com relação aos motivos transação e precaução, elas vão variar diretamente com a renda. Quanto mais as pessoas vão ter, quanto maior a renda das pessoas, maior o motivo de transação e precaução. Com relação à especulação, ela vai variar de acordo com a taxa de juros, ok? Esse motivo tem uma forte relação com a taxa de juros. E a taxa de juros, a gente sabe que ela é o preço da moeda, né? Digamos assim. De forma prática, a taxa de juros é o preço da moeda. Então, quando a questão fala em transação, né, ela está levando em consideração a renda. Quanto maior o nível de transações, né, que as pessoas realizam,
maior a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor, né, menos as pessoas vão demandar moeda. Maior vai ser o motivo de especulação. Tranquilo, ok? Então essa questão está correta. Vamos lá. No mesmo enunciado, a gente tem essa outra questão aqui. Eu vou ler só a partir do item propriamente dito, tá? As operações de mercado aberto contracionistas, eu vou destacar isso aqui, contracionistas, levam a uma diminuição do preço dos títulos e a um aumento da taxa de juros. Pessoal, muitos alunos têm dúvidas com relação a essa questão de políticas contracionistas e expansionistas. Vamos lá. Vamos raciocinar da seguinte forma, tá? Contração ou expansão de uma política tem a ver com injetar ou não dinheiro na mão das pessoas, colocar dinheiro na mão das pessoas. Vamos aqui entender. A política de operação de mercado aberto, você sabe que é uma política monetária. Agora, como saber se ela é contracionista ou expansionista? De acordo com a injeção de dinheiro na economia. Toda vez que o governo está injetando dinheiro na economia, está colocando dinheiro, digamos assim, na mão das pessoas, está fazendo uma política expansionista. No momento que ele está tirando esse dinheiro de circulação e colocando nos caixas do governo, está fazendo uma política contracionista, ok? E a gente sabe que as operações de mercado aberto dizem respeito à venda venda e a compra de títulos, ok? Venda e compra de títulos. Vamos lá, pensa comigo. Se o governo está vendendo títulos dele próprio, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando dinheiro e estocando, colocando para ele. E está dando para o mercado os seus títulos, ok? Ele está dando título para as pessoas, vendendo e pegando dinheiro, ok? Quando ele está comprando, ele está pegando os títulos que estão na mão das pessoas, comprando para ele de volta e, logicamente, colocando dinheiro no mercado. Ora, quem é expansionista e quem é contracionista aqui? A venda de títulos é uma política contracionista e a compra de títulos, está colocando dinheiro aqui na mão das pessoas, é uma política expansionista. Tá entendendo? Então, quando ele está falando aqui, operações de mercado aberto contracionistas, ele está falando o quê? Venda. Venda de títulos. Beleza? Aí ele está falando o seguinte, levam a diminuição do preço desses títulos. Pessoal, vamos lá. Lei da oferta e da procura, tá? Economia, aula aí básica. Nas primeiras aulas você aprende isso aqui. Quando você começa a vender muita mercadoria, ofertar muita mercadoria, o que acontece com o preço dessas mercadorias? Ora, cai. Não é isso? É economia básica aí, básica da básica. Então, se você está fazendo uma política contracionista e você está vendendo mais títulos por conta disso, o que é natural que aconteça? Que o preço desses títulos vai o quê? Diminuir. Então, isso aqui está certo, né? O preço desses títulos vai sim diminuir, tá certo? Vai diminuir. E aí, ele vai dizer, seguindo aqui o item, tá? E há um aumento da taxa de juros. Vamos lá. Ainda estamos raciocinando de acordo com a lei da oferta e da procura, tá? Oferta e procura. Aqui você levou em consideração como o título sendo a mercadoria. Agora imagina, para você interpretar o resto desse item, imagina agora o dinheiro. O dinheiro é a mercadoria, tá? O dinheiro é a mercadoria. Qual é o preço do dinheiro? Eu falei sobre isso na questão passada. O preço do dinheiro é a taxa de juros, ok? O preço do dinheiro é a taxa de juros. Vamos lá, quando você faz uma política contracionista, você está tirando o dinheiro do mercado, certo? Expliquei isso bem aqui, ó. Você está tirando o dinheiro do mercado. Olhando sob a ótica do dinheiro ser uma mercadoria, se você está tirando ele do mercado, o que é que vai acontecer? O preço do dinheiro vai ficar maior, vai ficar mais alto. E qual é o preço do dinheiro, pessoal? É a taxa de juros. Sempre raciocine dessa forma, tá? O preço do dinheiro é a taxa de juros. Se tem menos dinheiro no mercado, a mercadoria de dinheiro ela é mais escassa, então é muito natural que o dinheiro fique mais caro. E o dinheiro ficar mais caro significa aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros. E isso faz com que a nossa questão esteja certa. Ok? Nossa questão está certa. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos passar para a próxima questão. Espero que esteja ficando claro, ok? Vamos lá. Ainda no mesmo enunciado, tá? No mesmo enunciado geral.
O Banco Central... Ah, não, isso aqui eu já li, né? Vamos passar aqui para o item propriamente dito. A elevação da taxa de juros Selic, taxa básica de juros, concomitantemente, a diminuição da taxa de recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista reduz a liquidez e, em consequência, a inflação corrente. Pessoal, vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Quando eu elevo a taxa de juros, né, e eu já falei sobre isso nas duas últimas questões, quando eu elevo a taxa de juros, eu estou aumentando o preço da moeda. Ok? Eu estou aumentando o preço da moeda. Toda vez que você ouvir falar em liquidez, né, raciocínio da seguinte forma, tá? A liquidez é a quantidade, digamos assim, né, em termos práticos, tá? É a quantidade de dinheiro que está no mercado. Se tem muito dinheiro circulando, a gente tem alta liquidez. Se a gente tem pouco dinheiro circulando, a gente fala em pouca liquidez, tá? Estou falando aqui em termos bem práticos para você entender. Então, quando eu falo que a taxa de juros aumenta, né, a elevação da taxa de juros reduz a liquidez, isso está correto. Por que, professor? Ora, já expliquei isso nas últimas duas questões. Estou aumentando as remunerações do dinheiro. Estou aumentando a taxa de juros. Então as pessoas vão transacionar menos, vão preferir deixar o seu dinheiro guardado nas aplicações e com isso o dinheiro vai circular menos. Se ele vai circular menos, vai reduzir a liquidez. Beleza? Então essa parte da questão está certa. Essa relação taxa de juros, aumento da taxa de juros e redução da liquidez, isso está correto. Mas agora vamos pensar na segunda parte, né? Diminuição do recolhimento compulsório. Será que isso reduz a liquidez? Vamos lá. Pessoal, toda vez que o banco recebe o seu dinheiro, né, para ficar lá em depósito, na sua conta bancária, ele vai pegar uma parte desse dinheiro, ok? Ele vai pegar uma parte desse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, para ele poder ser remunerado, tá? O banco vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para terceiros e ele vai ser remunerado por essa taxa de juros que ele vai utilizar nesses empréstimos, ok? Mas só que o banco ele não pode pegar todo o seu dinheiro. Você depositou aqui R$ 100. O banco não pode pegar os seus R$ 100 e emprestar para terceiros. Ele precisa manter, né? Geralmente o Banco Central ele exige que fique uma parte lá em caixa do banco, por questão de segurança financeira, né? O banco precisa ter segurança nas suas operações. Essa parte, né, do dinheiro é, que precisa ficar em caixa do banco é o que a gente chama de recolhimento compulsório, são as taxas de recolhimento compulsório, ok? E toda vez que ah, e essa taxa varia, né? Quando o Banco Central ele quer aumentar a liquidez na economia, ele diminui as taxas de recolhimento compulsório. Para quê? Para que os bancos possam ter uma margem maior para fazer suas operações de empréstimo. Quando o Banco Central ele quer reduzir a liquidez, ele aumenta a taxa de juros. Ou a taxa de juros não, perdão. A taxa de recolhimento compulsório. Então o que essa questão está falando aqui está errado. Tá? Uma diminuição na taxa de recolhimento compulsório vai permitir que os bancos peguem maior parte dos depósitos e façam com que esse dinheiro circule através das suas operações de empréstimo. E isso não reduz a liquidez, isso aumenta, tá? Isso aumenta a liquidez, ok? De forma que isso aqui torna o item incorreto, essa parte aqui, ó, recolhimento compulsório, isso aqui está errado, deixa eu colocar aqui. Essa segunda parte do item faz com que esteja errado, ok? Então a gente coloca esse item como... pessoal, nessas duas últimas questões, nós vamos ter o mesmo enunciado, tá? Elas vão partir aí desse enunciado, nós vamos ler e a partir dessas informações a gente consegue resolver as duas últimas questões. Já enfatizo que essas duas são as questões que eu as considerei mais complexas na prova. Exigi aí um corpo de conhecimentos maior do que as demais e com certeza nível de complexidade maior. Mas também nada que um aluno que tenha se dedicado aí com afinco à disciplina de economia não tenha também conseguido resolver facilmente. Vamos lá, vamos aqui ler o enunciado, tá? E chegar aí à conclusão que ele exige do candidato. Em determinado mercado com participação de 100 empresas, em concorrência perfeita, essa informação aqui é extremamente importante, a função de custo total para todas as empresas e a curva de demanda pelo bem B são definidas pelas funções, aí está aqui a função quantidade demandada e a função custo total. Aí ele vai dizer que QD é a quantidade demandada, P é preço do bem e o QE é a quantidade ofertada por cada empresa, tá? Nomenclatura aí importante, tá certo?
A partir disso, julgue. O preço de equilíbrio desse mercado corresponde a 8 unidades monetárias. Vamos lá. Pessoal, o ponto de partida aqui para a resolução dessa empresa é lembrar que na concorrência perfeita, tá aqui essa informação, tá? Concorrência perfeita, nós temos a seguinte definição, tá? A curva de oferta da empresa, vai ser igual ao custo marginal, que vai ser igual ao preço, ok? E isso é muito importante quando a gente está estudando estrutura de mercado, especialmente na concorrência perfeita, tá? Muito importante essa informação. Eu consigo encontrar, dessas três aqui, eu consigo encontrar muito facilmente o custo marginal. Por quê? Porque eu já tenho o custo total, ok? E o custo marginal, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada do custo total em relação à quantidade. Eu não vou, nesse vídeo, me dedicar aqui a falar sobre as regras de derivação, tá? Isso aí é outra disciplina. Eu estou partindo do pressuposto que você já conhece essas regras de derivação, ok? Então, se você, por acaso, está estudando economia para algum concurso e não conhece as regras de derivação, é muito importante você conhecer. E aí, nós vamos aqui derivar o custo total, que é essa formulazinha aqui, tá? Se eu derivar o custo total em relação à quantidade, eu vou ter a seguinte fórmula, né? Vai ficar 2Q mais 4, ok? 2Q mais 4. É QE, tá? Mas eu vou botar aqui Q para facilitar a minha vida. Isso aqui é o custo marginal, que por sua vez é igual a P, ok? Isso aqui é igual ao custo marginal, essa fórmula aqui é igual ao custo marginal, que por sua vez é igual a P, ok? Então eu vou botar bem aqui, ó, P é igual a 2Q mais 4. Pessoal, eu vou precisar encontrar o preço de equilíbrio. E para encontrar o preço de equilíbrio, em algum momento eu vou ter que igualar as quantidades demandada e quantidade ofertada. Ora, a quantidade demandada ele já me deu aqui, ó. Já tenho essa informação. Eu vou querer saber a quantidade ofertada. Então eu vou partir do pressuposto que é ela que eu vou precisar encontrar. Então eu vou isolar aqui, ó, vou isolar aqui. Isso aqui é QE, tá? Que é a quantidade ofertada por cada empresa, tá? Então eu vou isolar essa variável. Vai ficar QE, vou deixar o QE para não ficar confuso para você, tá? QE é igual a menos 4, estou isolando aqui os termos, tá? Menos 4 mais P. Estou só isolando os termos. Isso aqui vai ficar sobre 2. Eu posso dizer que QE, então, é igual a menos 2 mais 0,5P. É só uma outra forma de você escrever a mesma informação, ok? Mesma informação. Isso aqui, pessoal, é a quantidade ofertada para, para cada empresa, né? A quantidade ofertada de cada empresa. Só que essa informação aqui não é a que eu quero. Eu quero a quantidade ofertada do mercado. Como é que eu encontro essa quantidade ofertada do mercado? Simples, você vai multiplicar por 100. Por que por 100, professor? Porque é o número total de empresas aqui, ó. 100 empresas. Se essa quantidade aí é a quantidade ofertada por cada uma delas, e eu quero saber a quantidade ofertada geral, eu vou multiplicar por 100. Então a função vai ficar Q, né, quantidade ofertada do mercado, vou botar QS, vai ficar menos 200 mais 50P. Isso aqui é a quantidade ofertada do mercado. Pronto. A partir daqui, pessoal, muito simples. Como é que eu vou fazer? Para eu encontrar o preço de equilíbrio, eu vou igualar o quê? Vou igualar quantidade demandada com quantidade ofertada. Isso aqui vai me dar menos 200 mais 50P, que é a quantidade ofertada, tá? E agora a quantidade demandada vai ficar 1000 menos 10P, que é essa aqui, essa fórmula que está aqui, tá certo? Ok? Se eu fizer essas contas, eu vou encontrar que P é igual a 20. P é igual a 20, ok? Pessoal, eu vou matar aqui dois coelhos com um tiro só. Por quê? Porque eu vou descobrir que essa questão aqui está errada, ok? Que ele diz que é 8, o preço é 8, o preço não é 8, o preço é 20, tá errado. Tá errado aqui, tá? O preço não é 8, o preço é 20, tá aqui o resultado, tá certo? Então eu encontrei ele. Na outra questão, que tem o mesmo enunciado, ela vai me dizer o seguinte: as empresas maximizarão os lucros quando o custo marginal for correspondente a 20 unidades monetárias. Isso aqui está certo. Está certo. Por que, professor? Porque na concorrência perfeita, certa questão. Na concorrência perfeita, as firmas vão maximizar o lucro quando o custo marginal
foi igual ao preço. E o preço é 20, ok? Então, a questão está correta, beleza? Essa aqui é a resolução do nosso exercício. Com essa resolução aqui que eu fiz nessa primeira questão, eu encontro o resultado dessa questão e eu encontro também o resultado para concluir a respeito dessa outra questão. Beleza? Pessoal, essas foram as questões de economia da prova de auditor fiscal da Cefaz Alagoas. Espero que tenha sido produtivo. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários do vídeo, tá? Deixe seu gostei e se inscreve no nosso canal para apoiar o nosso trabalho. Valeu, forte abraço, até a próxima.